Mateus capítulo 2, versículo 1. Amém? Mateus capítulo 2, versículo 1. Glória a Deus. Mateus capítulo 2, versículo 1. É o melhor aproveitamento do tempo. Eu já vou lendo. Capítulo 2, versículo 1 do Evangelho de Mateus, que diz: Ora, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns homens sábios vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido, rei dos judeus? Pois nós temos visto a sua estrela do Oriente, e viemos para adorá-lo. Ouvindo estas coisas, o rei Herodes ficou preocupado, e toda Jerusalém com ele. E quando ele tinha reunido todos os principais sacerdotes e escribas do povo, ele exigiu deles onde Cristo deveria nascer. E disseram-lhe: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: Eu, tu, Belém, na terra de Judá, não és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti virá o governador que há de governar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando os homens sábios, em particular, inquiriu diligentemente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, tragam-me a palavra novamente, para que eu também vá e o adore. Tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até chegar, e para pôr sobre o lugar onde estava o menino. E vendo a estrela, regozijaram-se com grande júbilo. E entrando na casa, eles viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se adoraram, e abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo avisados por Deus em sonho, para que não retornassem para Herodes, eles partiram para a sua terra por outro caminho. Amém? Então somente terra. Hoje nós estamos aqui em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e recebendo, depois de ter oferecido a Ele as nossas canções, e tendo também orado a Ele, nesse momento nós temos a oportunidade de compartilhar esse texto. E o que nós podemos pensar sobre aquele dia onde 3 homens receberam uma revelação? A Bíblia vai chamá-los de reis magos. E o que seria um mago? Se nós considerarmos o tempo do texto, a palavra mago significa aquele que tem ciência, aquele que é sábio. Ou seja, além de serem reis nos seus territórios respectivos, esses homens eram estudiosos, esses homens tinham profunda ciência, profundo conhecimento das coisas do seu tempo. E eles sabiam que em algum momento, por causa dos seus estudos, por causa da sua ciência, haveria de nascer alguém muito importante. E esse nascimento seria rodeado por acontecimentos específicos. E quando esses acontecimentos ocorrem, esses homens se reúnem e, movidos pelo Espírito, eles vão até o lugar onde Jesus nasceu. A história nos fala sobre uma estrela que aponta o lugar, mas hoje nós sabemos que estrelas não caem. O que nós vemos são fragmentos de meteoro que, na sua movimentação, tem uma cauda, e alguns deles nós vamos chamar de cometa, de asteroide. Mas aqueles homens viram um sinal no céu e foram na direção para onde apontava aquele sinal. E quando eles chegam em Jerusalém, eles vão até o rei, porque a gente está limitado àquilo que nós conhecemos. Nós sempre vamos fazer muito mais rápido
um caminho que nós já fizemos pelo menos uma vez. Você já percebeu como é difícil fazer uma coisa pela primeira vez? Como é estranho quando você conhece uma pessoa que você nunca viu na sua vida? Você vai na loja comprar uma roupa, tem ali um vendedor, uma vendedora que você nunca viu na sua vida. Aquela pessoa te trata bem sem te conhecer, você fica um pouco sem graça, e de repente o fato daquela pessoa ser simpática te deixa mais à vontade, e daqui a pouco você fica mais à vontade para escolher aquilo que você foi comprar. Mas no primeiro momento, no primeiro bom dia, no primeiro oi, a gente fica apreensivo, porque a gente nunca viu aquela pessoa na vida. Eu não sei se algum de vocês recentemente teve a oportunidade de ir para algum lugar que você nunca tinha ido antes. Como é estranho ver as pessoas que você nunca viu, andar por um caminho que você nunca andou, pegar uma condução que você nunca pegou. Quem aqui, eu não sei se todos aqui dirigem, mas às vezes a gente tem a oportunidade de ter o nosso carro. E de vez em quando alguém precisa que a gente manobre o carro, de outra pessoa, que a gente leve alguém em outro lugar. E quando você vai dirigir um carro que você nunca dirigiu, você se lembra do primeiro dia que você dirigiu de verdade. Eu não sei se todo mundo é assim. Aí você senta assim e você fala, poxa, mas eu sou motorista, não sei quantos anos, por que eu estou nervoso? Porque esse carro não é o meu. A gente quer estar sempre nos caminhos onde a gente está acostumado. E é difícil para a gente fazer coisa que a gente nunca fez. E toda vez que a gente vai fazer uma coisa nova, nossa mente procura o quê? Uma referência daquilo que a gente já fez, sim ou não? Poxa, eu vou pegar um trem aqui, essa linha eu nunca peguei, mas eu estou acostumado a pegar o trem lá na minha região. Então o que eu faço quando o que eu fazia das primeiras vezes? Eu olhava na placa, eu perguntava para alguém, a gente procura uma referência. E vamos prestar atenção nesse texto, que não importa se a referência ela está certa ou se ela está errada. O que importa é que ela nos dá uma direção, sim ou não? Porque na verdade o que o Senhor quer é que nós nos movamos em direção ao propósito que Ele colocou nos nossos corações. Quando nós fazemos isso configura obediência. Então Deus falou com aqueles homens, eles eram importantes aonde eles estavam, eles eram reis dos seus territórios e eles eram sábios, por isso que a Bíblia vai chamá-los de magos, e eles receberam um propósito, e quando eles se movem na direção desse propósito, eles entram num território chamado obediência. E toda vez que eu entro num território chamado obediência, eu estou entrando num território de guerra, porque a Bíblia nos fala sobre principados e potestades, ou seja, forças do mal que vão querer me impedir de ir na direção do Salvador. E o caminho para ir na direção do Salvador, que é Cristo, não é outro senão o caminho da obediência. Então todas as vezes que eu me mover de acordo com o propósito que o Senhor colocou no meu coração, eu estarei entrando num território de resistência, que é o território da obediência. Mas veja que o Senhor não quer que eu seja assertivo no meu movimento, Ele só quer que eu me movimente. Você conseguiu entender o que eu tentei explicar aqui agora? Então não necessariamente esses homens tomaram a atitude certa, mas eles tomaram a atitude que eles precisavam tomar, sim ou não? Eles foram na direção do propósito que o Senhor colocou no coração deles. O que Herodes tinha a ver com Jesus Cristo? Nada! Mas aqueles homens receberam uma revelação do seu coração. Nós precisamos ir encontrar o Salvador, e o Salvador ele vai ser rei em Israel. Então quem é rei em Israel? O rei fica no palácio. Então vamos até o palácio real de Israel. Veja como a referência está errada. Mas eles se colocaram em movimento. E às vezes o Senhor vai colocar algo puro, algo novo no nosso coração, algo excelente, algo que nos trará bênção, algo que será bênção para a nossa família, algo que fará diferença na nossa vida, algo que fará com que nós saiamos de um tempo ruim das nossas vidas e entremos num tempo de vitória, seja em qual área da nossa vida for. Então, se estamos doentes, daqui a pouco entraremos na cura. Se estamos passando por necessidades, daqui a pouco vamos prosperar em algum nível. Se estamos passando por momentos familiares, a nossa família será restaurada. Isso acontecerá, porque isso é a promessa do Senhor para aqueles que o temem. Mas o que nos levará para isso será nos movimentar
de acordo com o propósito que o Senhor colocou no nosso coração. E nós vamos experimentar o erro. E quando nós experimentamos o erro, qual é a primeira atitude que nós vamos tomar? Eu não deveria ter feito isso. Eu deveria ter ficado onde eu estava. Olha só, agora estão rindo de mim, estão zombando de mim. E o Senhor tem algo a dizer para alguém aqui nessa noite. Todos que zombarem de você estarão fazendo menos do que você. Porque aqueles que estão fazendo mais do que você não têm tempo para prestar atenção nos seus erros. Todas as vezes que alguém te apontar e disser como você está fazendo algo errado, como você não está indo bem em alguma coisa, como é ridículo o que você está fazendo, escute bem o que eu estou lhe dizendo esta noite. Talvez você esteja no território da obediência, errando, mas indo na direção da obediência. Aleluia, Deus. E a primeira seta de Satanás contra quem está indo no caminho da obediência é levantar alguém para zombar de você, para fazer pouco do seu ministério, para rir de você. E o Senhor está falando com alguém aqui esta noite. Todos os que zombarem de você estão fazendo menos do que o Senhor te colocou para fazer. Quantos aqui estão ouvindo essa palavra? Porque aqueles que estão fazendo mais do que você, eles não têm tempo para ver os seus erros. Eles estão preocupados cometendo os erros deles, que são erros maiores do que os seus. Glória a Deus. Aqueles homens erraram indo até Herodes, mas para Deus está tudo certo. Eles estão na obediência, eles estão se movendo no caminho do propósito, eles estão no território da guerra, que é o mesmo território da obediência. E quando eles chegam no palácio e eles contam o que eles foram fazer, eles veem tudo ficar estranho diante deles, porque Herodes chama um daqui, chama outro de lá e cochicha, e fala: o rei sou eu, e estão falando que o rei nasceu em outro lugar, e está estranho, me fala quem é esse Cristo. E daqui a pouco aqueles três homens conseguiram perceber: esse Herodes tem alguma coisa errada nele, a gente não devia estar aqui. Eles entenderam que realmente nasceu o Salvador, mas o Salvador não tem nada a ver com esse homem. Talvez esse homem seja aquele que vai tentar comprar a vida do Salvador. Então Herodes disse para aquele homem: siga o caminho de vocês, continuem observando o sinal, e quando vocês encontrarem o Salvador, voltem aqui e me falem, para que eu possa ir lá e adorá-lo. E aqueles homens: tá bom, a gente vai. Mas eles sabiam que tinha alguma coisa estranha naquela atitude de Herodes. Então eles conversaram entre eles, falaram: bom, vamos continuar procurando, mas nós erramos vindo aqui. E o Senhor deu a direção, porque agora eles pararam de tentar perguntar para alguém aonde eles deveriam chegar, e eles começaram a observar os sinais miraculosos que Deus estava mostrando no céu, e que levaria eles diretamente aonde a vontade de Deus queria que eles chegassem. E talvez você errou se movimentando no propósito que Deus colocou no seu coração, mas está tudo certo, porque quando Deus te coloca em movimento, o movimento te dá condições de obedecer o Senhor. Quem ouve o que eu estou dizendo? Glória a Deus. E aí eles, observando a estrela cadente, chegaram até Jesus. E eu fecho essa oportunidade que eu estou tendo aqui agora, contando para vocês o que essa palavra quer nos dizer nesta noite. As pessoas que maravilhosamente, miraculosamente, poderosamente vêm a nós para nos ajudar nos piores dias das nossas vidas, nos dias do nosso dissabor, no dia que a gente deseja não ter levantado da cama, que as nossas portas estão fechadas, que não existem forças em nós. Existem pessoas que vêm até nós e elas têm uma palavra de fé. Essas pessoas abrem as portas para nós aonde não existiam portas. Essas pessoas nos colocam em mesas aonde nós não chegaríamos sozinhos. Essas pessoas nos dão oportunidades que nós não tínhamos forças para alcançar sozinhos. E nós ficamos gratos a essas pessoas. Nós olhamos para essas pessoas e dizemos: eu não tenho condições de ser tão misericordioso como essa pessoa está sendo comigo. Eu não consigo favorecer ninguém como essa pessoa está me favorecendo. E o Senhor está falando com alguém aqui esta noite. Ouça essa palavra, porque eu falo isso e entrego. Aquela pessoa que provocou gratidão no seu coração não foi essa pessoa. Eu escolhi os meus 3 reis magos
para me manifestar a você. Essas pessoas não fariam isso sem que eu as tivesse incorporado. Todas as vezes que alguém estender a mão miraculosamente para você, é o próprio Deus encarnado. Porque quando ele foi contar para Abraão e para Sara que eles iam dar à luz, um tendo 90, outro tendo 110 anos de idade, eles descrevem: o anjo do Senhor veio. Abraão descreve: o anjo do Senhor veio até a minha tenda. E como era o anjo do Senhor? Era um homem, era um rapaz, era uma pessoa. Os anjos do Senhor foram e estão sendo enviados até a sua vida para te abrir portas, para secar as suas lágrimas, para te ajudar. Mas Deus diz assim: não seja grato a homens, não seja grato a mulheres. Agradeça a Deus pela vida dessas pessoas, mas saiba que sou eu, Deus, que estou indo até você através dele. Porque quando eu fui visitar o meu filho numa manjedoura, Deus estava naqueles homens motivando para que eles levassem ouro para o meu filho, para que eles levassem incenso e levassem mirra para o meu filho. Eu estava visitando o meu filho através dos três reis magos. Eu te visito através do dono de uma empresa. Eu te visito através de um pastor de uma igreja. Eu te visito através de um feirante. Eu te visito através de um parente. Eu te visito através de alguém que se lembra para te chamar pelo WhatsApp, para te ligar na madrugada, para te atender quando ninguém quer falar com você. Eu sou Deus quando você está chorando, encolhido no canto da sua casa, e o cachorro vem lamber suas lágrimas, e você abraça aquele cachorro como alguém que está se afogando e abraça um pedaço de madeira. Sou eu, Deus, que te visito no dia da tua angústia e te digo: não são pessoas, sou eu que vou até você para te trazer do mais baixo que a sua luta te levou, para te erguer e te dizer: não importa a luta, não importa a provação, eu sou contigo. As palmas são para Jesus. Pastor Márcio.